Benito Mussolini, também conhecido como o Líder, foi um dos principais aliados de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Este infame ditador fascista da Itália, que estreitou laços com a Alemanha nazista, levou seu país ao coração do conflito global. No entanto, à medida que o esforço de guerra alemão começava a vacilar, o destino de Mussolini também enfrentou uma reviravolta drástica. A sua captura e execução se tornaram um dos episódios mais brutais da guerra. O tratamento dado ao seu corpo após a morte, exibido publicamente em Milão, é um dos momentos mais sombrios e marcantes da história. A forma como Mussolini foi morto e exposto teve um impacto profundo em Hitler, influenciando a sua decisão de tirar a própria vida em Berlim para evitar ser capturado e transformado em um espetáculo público semelhante. E hoje nós vamos trazer para você 7 fatos sobre a vida e a morte de Benito Mussolini. Antes de começar, eu te peço encarecidamente que deixe o seu like em nosso vídeo e também se inscreva em nosso canal. Isso ajuda a impulsionar o vídeo, hein? Vamos lá. Número 7. A juventude de Benito Mussolini. Benito Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883. Em Dóvia di Predappio, uma pequena cidade na região da România, Itália. A sua juventude foi marcada por uma mistura de influências familiares, políticas e também sociais. O seu pai, Alessandro Mussolini, era um ferreiro e um socialista radical, enquanto que a sua mãe, Rosa Maltoni, era uma professora e uma devota católica. Essas influências divergentes moldaram a visão de mundo de Mussolini desde cedo. Na escola, Mussolini era conhecido por sua personalidade forte e o seu comportamento totalmente indisciplinado. Ele frequentemente se envolvia em brigas, em confrontos com professores e colegas. A sua educação formal acabou sendo interrompida quando ele foi expulso de uma escola pelo fato de esfaquear um colega durante uma briga. Após deixar a escola, Mussolini encontrou emprego como professor primário, mas logo abandonou também a carreira para se dedicar ao ativismo político. Ele se envolveu com o movimento socialista e se tornou um agitador político, liderando greves e também manifestações. Durante os seus primeiros anos na política, Mussolini viajou para a Suíça e entrou em contato com ideias socialistas e nacionalistas. Essas experiências influenciaram a sua visão política e o levaram a se distanciar do socialismo ortodoxo em favor de um nacionalismo radical. Número 6. Como foi a carreira de Mussolini como jornalista, hein? Bem, a carreira de Benito Mussolini como jornalista teve um impacto significativo em sua ascensão ao poder e na formação das suas ideias políticas. Mussolini começou a sua carreira no jornalismo em 1908, quando então se tornou editor do jornal socialista Avanti, um dos principais órgãos de imprensa socialista da época na Itália. Sob a sua liderança, o Avanti tornou-se um veículo influente para a disseminação das ideias socialistas e também para a mobilização dos trabalhadores italianos. No entanto, a posição de Mussolini como editor do Avanti não durou muito tempo. Ele foi expulso do Partido Socialista em 1914 devido à sua posição pró-guerra durante a Primeira Guerra Mundial, que contrastava com a política oficial do partido, que era pacifista. Bem, após a sua expulsão, Mussolini então fundou o seu próprio jornal, o Popolo d'Italia, ou seja, o Povo da Itália, isso já no ano de 1914, que se tornou o órgão oficial do movimento fascista. O Popolo d'Italia foi fundamental na promoção das ideias e nos valores do fascismo, incluindo o nacionalismo, autoritarismo e também o anticomunismo. O jornal defendia uma visão expansionista da Itália e apoiava a entrada do país na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente. Mussolini usava o jornal como uma plataforma para promover as suas ideias políticas e também para recrutar seguidores para o movimento fascista. O sucesso do jornal contribuiu significativamente para a ascensão de Mussolini ao poder. O jornal ganhou uma ampla base de leitores e desempenhou um papel importante na construção do culto à personalidade em torno de Mussolini.
A sua retórica inflamada e o seu estilo de escrita convincente o tornaram uma figura proeminente na política da Itália e prepararam o terreno para sua nomeação como primeiro-ministro no ano de 1922. Número 5. A criação e a ascensão do Partido Fascista. Oficialmente, a fundação do Partido Nacional Fascista na Itália ocorreu em 23 de março de 1919, durante um congresso realizado em Milão. O partido foi fundado por Benito Mussolini, que nessa época já era um ex-socialista, um ex-editor do jornal socialista Avante, juntamente com um grupo de veteranos da Primeira Guerra Mundial e alguns nacionalistas descontentes com a situação política e principalmente econômica da Itália pós-guerra. O termo fascismo derivava da palavra italiana fascio, que significava feixe ou união, simbolizando a unidade e a força nacional. O partido adotou uma plataforma política que combinava elementos nacionalistas, autoritários e revolucionários, promovendo a criação de um Estado forte, a recuperação da grandeza da Itália e também a rejeição do comunismo e do liberalismo. O fascismo atraiu seguidores de diferentes origens sociais, incluindo veteranos de guerra desiludidos, membros da classe média descontentes com a instabilidade política e econômica, e também empresários que viam no movimento uma oportunidade de restaurar a ordem e a estabilidade no país. A ascensão de Mussolini ao poder foi gradual e resultou de uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais. A crise econômica e política da Itália após a Primeira Guerra Mundial, juntamente com o descontentamento popular com o governo, criou um ambiente propício para o crescimento do fascismo. O Partido Nacional Fascista utilizou táticas agressivas e intimidatórias, incluindo greves, manifestações e violência de rua. Tudo isso para intimidar os seus oponentes e ganhar apoio popular. Em outubro de 1922, Mussolini liderou a chamada Marcha sobre Roma, uma manifestação massiva de fascistas que exigiam a nomeação dele, Mussolini, como primeiro-ministro. Diante de toda essa ameaça de uma revolta em larga escala, o rei Vittorio Emanuele III optou então por nomear Mussolini como primeiro-ministro no dia 29 de outubro de 1922, em uma tentativa de evitar derramamento de sangue e também preservar a estabilidade do país. Esta nomeação marcou o início do regime fascista na Itália e consolidou o poder de Mussolini. Número 4. Consolidação no poder. Uma vez no poder, Mussolini agiu rapidamente para estabelecer um governo autoritário e centralizado. Ele dissolveu o parlamento e eliminou a oposição política, concentrando o poder em suas próprias mãos e no Partido Nacional Fascista. Medidas de repressão foram aplicadas, incluindo censura à imprensa e à liberdade de expressão. E também leis foram promulgadas para limitar as liberdades civis, consolidando assim toda a sua autoridade. Além disso, Mussolini implementou uma série de reformas políticas e econômicas. Ele nacionalizou indústrias-chave e promoveu políticas corporativistas que uniam o Estado, o empresariado e os trabalhadores em sindicatos controlados pelo Estado. Políticas de obras públicas foram adotadas para estimular a economia e promover a autossuficiência econômica. A propaganda desempenhou um papel crucial durante esse período, com Mussolini promovendo a sua imagem como um líder carismático e visionário, que estava trazendo ordem e grandeza à Itália. O seu rosto estava em toda parte, desde cartazes e jornais até monumentos e estátuas, alimentando um culto à personalidade em torno da sua figura. Além das transformações internas, Mussolini adotou uma política externa agressiva, buscando restaurar a grandeza da Itália por meio de uma política expansionista. E isso incluiu a invasão da Etiópia em 1935 e também a participação na Guerra Civil Espanhola, em apoio ao regime fascista de Francisco Franco. Esses primeiros anos foram cruciais para a consolidação do regime fascista na Itália.
e também para a transformação do país em um estado totalitário durante o período entre guerras. E aí, o que você acha de deixar sua marca nos comentários, hein? Conta pra gente qual foi o momento que mais te impactou aqui no vídeo. Compartilhe a sua opinião. Sabe o que é mais legal? É que cada comentário ajuda a impulsionar o nosso vídeo para mais pessoas. Juntos, podemos levar essa história ainda mais longe. Então não perca a chance de fazer parte disso, hein? Número 3. O Pacto Anticomintern e a criação do Eixo. A aliança entre Benito Mussolini e Adolf Hitler foi um dos aspectos mais significativos da política europeia durante o período entre guerras. Ambos os líderes compartilhavam ideologias autoritárias e nacionalistas, o que os levou a formar uma aliança política e militar que teve profundas consequências para a Europa e também para o mundo. A relação entre Mussolini e Hitler começou a se desenvolver no início dos anos 30, quando ambos os líderes ascenderam ao poder em seus respectivos países. Mussolini chegou ao poder na Itália em 1922, enquanto Hitler se tornou chanceler da Alemanha em 1933. Ambos os líderes reconheceram em cada um aliado ideológico e estratégico, e os seus regimes compartilhavam características comuns, como, por exemplo, o autoritarismo, o nacionalismo extremo e também o anticomunismo de Francisco Franco contra os republicanos. Politicamente falando, especialmente nos primeiros anos do Terceiro Reich na Alemanha, podemos dizer que Hitler teve uma forte inspiração no modo de governar e de agir de Benito Mussolini. Ambos perseguiam opositores, tinham uma propaganda estatal extremamente forte e fortaleceram as suas forças armadas através de uma economia altamente militarizada. E como já sabemos, nos anos seguintes, o Terceiro Reich acabou ficando muito mais forte do que a Itália e se tornou uma espécie de força central entre as três potências do eixo, que em 1941 também teve a entrada do Japão. Número 2. O fracasso da Itália de Mussolini na Segunda Guerra Mundial. A entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial sob o comando de Benito Mussolini foi um momento decisivo que moldou o curso do conflito e teve consequências significativas para o país e para a Europa como um todo. A decisão de Mussolini de alinhar a Itália com as potências do eixo, lideradas pela Alemanha nazista de Hitler, foi um movimento político arriscado e ambicioso que acabou por ter repercussões desastrosas. A Itália oficialmente entrou na Segunda Guerra Mundial no dia 10 de junho de 1940, quase um ano após o início das hostilidades, quando Mussolini declarou guerra contra os aliados, incluindo o Reino Unido e a França. Nesse momento, a Alemanha já havia conquistado uma série de vitórias militares na Europa, e Mussolini, buscando aumentar a influência da Itália e recuperar o prestígio perdido desde a Primeira Guerra Mundial, decidiu unir-se ao lado do eixo. No entanto, a entrada da Itália na guerra não foi bem sucedida como Mussolini esperava. As forças italianas enfrentaram uma série de derrotas militares, especialmente na campanha do norte da África e nos Balcãs. As tropas italianas muitas vezes estavam mal equipadas, mal treinadas e também mal preparadas para os rigores da guerra moderna. As estratégias militares frequentemente eram mal concebidas, e a falta de coordenação com os aliados alemães levou a uma série de reveses militares. Além dos desafios militares, a entrada na guerra também teve implicações políticas internas significativas. O fracasso militar minou a posição de Mussolini dentro da Itália, exacerbando a insatisfação popular com o regime fascista. Os custos humanos e econômicos da guerra se tornaram cada vez mais evidentes, alimentando o descontentamento público e minando o apoio ao governo. Essas pressões políticas e militares culminaram na deposição de Mussolini em julho de 1943 e na assinatura de um armistício com os aliados em setembro do mesmo ano. Após o armistício, a Itália se dividiu em dois campos: o Reino do Sul, que permaneceu aliado aos aliados,
e a República Social Italiana, um estado fantoche, controlado pelos nazistas no norte da Itália. Número 1. O que aconteceu com Mussolini após o armistício? Bom, após o armistício de 1943, que marcou a rendição da Itália aos aliados na Segunda Guerra Mundial, a situação de Benito Mussolini tornou-se extremamente precária. Com a deposição de Mussolini do cargo de primeiro-ministro da Itália pelo Grande Conselho Fascista, que havia perdido a fé em sua liderança devido às sucessivas derrotas militares e ao descontentamento popular crescente, ele foi preso e detido pelo novo governo italiano, liderado pelo Marechal Pietro Badoglio. Inicialmente mantido sob custódia em uma prisão na ilha de Ponza, Mussolini foi posteriormente transferido para diferentes locais, incluindo hotéis e casas seguras no norte da Itália. No entanto, em uma operação ousada, liderada por forças especiais alemãs, Mussolini foi resgatado em 12 de setembro de 1943 e colocado sob a proteção das forças alemãs. Com o apoio dos nazistas, Mussolini foi reinstalado como líder da República Social Italiana, um estado fantoche controlado pelos alemães no norte da Itália. Esse regime colaboracionista, também conhecido como República de Salò, continuou a lutar ao lado da Alemanha nazista até o fim da guerra. Mas, no entanto, à medida que os aliados avançavam na Itália, a posição de Mussolini tornou-se cada vez mais precária. E em abril de 1945, com a iminente derrota do Eixo, Mussolini novamente tentou fugir para a Suíça, mas foi capturado por guerrilheiros italianos. Ele e a sua amante Clara Petacci foram executados por esses guerrilheiros em 28 de abril de 1945, perto do lago de Como, no norte da Itália. A morte de Mussolini marcou o fim do regime fascista na Itália e também o colapso final do Eixo na Europa. A sua trajetória após o armistício de 1943 reflete os tumultos políticos e militares que caracterizaram o período final da Segunda Guerra Mundial e o colapso do regime fascista italiano. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!